Essa é a história de duas gêmeas siamesas que começaram a namorar. Sim, gêmeas siamesas. Quer dizer que é uma colada na outra. Como é que elas começaram a namorar? Como é que funciona isso? E essa é uma história muito louca. Meu nome é Flag, tenho 21 anos e não estou publicando isso sozinha. Flag? Que nome é esse? Bandeira? Como assim? Ai, olha, nem se importa, meu nome é Bandeira. Bandeira? Bandeira. Tipo, bandeira do Brasil? Tipo, bandeira do Brasil. Que droga de nome, hein? Conheça minha irmã, a Rachel. Ah! Sim, somos gêmeas siamesas e cada uma de nós queria ter uma vida particular. Nossa! Essa história é realmente very crazy. Eu jamais pensei que eu ia ver um relato de gêmeos siameses, porque é uma coisa muito rara o nascimento dos gêmeos siameses. Não sei qual é a probabilidade, provavelmente é 0,00001%. Isso quer dizer que gêmeos siameses são muito especiais. Ainda mais especiais quando uma tem o cabelo rosa e outra o cabelo azul, porque elas têm que ter uma identidade própria, né? Não dá pra chamar a irmã da esquerda e a irmã da direita. Poxa, não é muito educado. O que dá pra chamar é a irmã azul e a irmã rosa. Ah, isso é bem mais educado. Nós queria ter uma vida particular, até que um dia isso aconteceu. Que? Como assim? É só puxar assim que rasga? Nossa! Minhas amigas, sinto informar pra vocês, mas sobrou um pouco de pele aqui, ó. Cortaram errado o rosto de vocês. Você quer saber do que estou falando? Eu tenho meu próprio corpo, como a Rachel, mas estamos presas pela cabeça. Sim. Obrigado por me lembrar. O que tá acontecendo nessa imagem aqui, galera? Elas são mágicas? Quando uma sai da tela, aparece na outra? É que nem o Pac-Man, sai e aparece na outra tela? Nossas cabeças foram fundidas durante a gestação no útero. Nossos pais ganhavam muito dinheiro, então decidiram pagar por uma cirurgia para nos separar logo após o parto. Caraca, eles estão bem desesperados, né? Separa elas! Eu tô chorando porque ele tá chorando! Putz. Ai, droga. Eu não sei se eu consigo fazer essa cirurgia. Se bem que por esse tanto dinheiro... Mas os médicos os proibiram. Era perigoso demais. Imagina receber essa cara do médico. Não. Senhor médico, eu preciso que você salve minhas filhas. Não. No entanto, não tão perigoso quanto mais recente truque da Rachel. A vida de gêmeos siameses não é nada fácil. Somos muito dependentes uma da outra. Temos que entrar em acordo sobre tudo que fazemos e nunca estamos sós. Que agonia. Mas quando brigamos, não temos para onde ir. Nossa, é verdade. Imagina que chato brigar com a irmã que você tá colada. Ficar uma dando soco na outra. Toma essa! Ai! Ai! Felizmente, eu e a Rachel nos damos bem e apoiamos uma a outra. Isso é, até o Steve aparecer. Ih! Nossa, chegou. O cara veio com chifres de demônio e dentes de vampiro. Você se decide se quer ser demônio ou vampiro, viu, Steve? Ele se aproximou de nós um dia no parque e começou a conversar. Com essa roupa aqui, eu acho difícil alguém vir conversar. Isso aqui é a roupa estereotípica do nerd. Já elas estão vestidas como se tivessem ido pra balada. Olha só o salto dela. Tem orelha de coelho. Olha, não basta elas serem gêmeas siamesas, elas ainda se vestem super espalhafosamente. Queridas, a gente já consegue ver vocês a quilômetros de distância, porque vocês estão coladas pela cabeça. Não precisa das roupas super brilhosas. Eu tive certeza de que o Steve estava afim de mim. A Rachel ficou quieta, como de costume. Eu sempre falando por nós duas, e meu corpo é muito mais violão que o da minha irmã. Eu achei que por serem gêmeas elas teriam o mesmo corpo. Mas, apesar disso, o Steve convidou a Rachel para ir ao cinema. O quê? Meu Deus, olha, tá tudo errado nessa imagem aqui. Imagina você é ela, daí o cara simplesmente passa a mão pelos seus olhos e convida a sua irmã para ir no cinema, sendo que você vai ter que ir no cinema também. Esses bilhetes do cinema aqui, é um para ele e um para ela, ou é para convidar as duas? Porque, né, se você vai chamar uma irmã para sair, você tem que chamar a outra. Não dá para pagar o cinema só para uma, que a outra vai ter que pagar o cinema e nem quer ver o filme. Meu Deus do céu! Agora que eu tô imaginando, as duas são obrigadas a ver o mesmo filme. Imagina se uma das irmãs gosta de Friends e a outra irmã gosta de How I Met You. O que elas vão fazer para resolver essa história? E foi assim que tudo começou. Eles caminhavam juntos, quase que não prestando nenhuma atenção em mim. Mas era eu que sempre sonhara com um namorado, não a Rachel. Então talvez você deveria ter exercitado mais o cérebro do que o corpo, né?
Se bem que se uma faz exercício, a outra é obrigada a fazer. Como é que elas não têm o mesmo corpo? Eu tô realmente confuso nisso. Minha irmã falava no Steve de manhã até à noite. E eu estava enjoada dessa conversa. Pouco tempo depois, as coisas foram longe demais. Comecei a me... Como? Impossível! Não, isso é mentira. Essa história não é verdade, não tem como. E não tem como uma namorar e a outra não. Ou namora outros gêmeos siameses, ou as duas namoram um cara só. Ai, que esquisito. Eu não tinha escolha, na verdade. O Steve era engraçado, embora um pouco nerd. Ah, isso é ruim. Viu? Talvez seja por isso que você não conseguiu um namorado. Não gosta de nerd. Não gostar de nerd hoje em dia é um suicídio social. Claro, a intimidade entre eles foi aumentando. E eu fui ficando roxa de inveja. Eu não tinha um namorado. Bom, a bela história romântica entre eles se tornou um pesadelo. E o que descobri depois me abalou profundamente. Não quer dizer que sua irmã ficou grávida. Hã? Acontece que após as caminhadas, o Steve e a Rachel me davam pílulas para dormir para terem um tempinho a sós. Que? Alerta! Alerta! Isso é muito estranho e possivelmente criminoso também. Não gosto da cara desse homem, quero bater nele. Toma essa! Você consegue imaginar? Não dá pra acreditar que minha irmã foi capaz de fazer uma coisa dessas comigo. Descobri isso quando dei conta de que eles estavam no calor do momento e comecei a gritar com eles. Minha irmã se cobriu e o Steve se vestiu e saiu às pressas. Eu posso mostrar isso aqui? Não, acho que eu não posso mostrar isso aqui. Rachel berrou dizendo que eu estava arruinando a vida dela. Mas calma lá. Eu não decidi nascer gêmea siamesa. E fiquei tão magoada que decidi me vingar. Agora sim, pessoal. Vai começar a verdadeira luta das siamesas. Ai! 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 Da próxima vez que o Steve veio visitar minha irmã, fingi que estava dormindo. Eles resolveram tirar vantagem da situação, mas eu tinha meus planos. Não me mexi nem acordei quando eles começaram. Mas quando a coisa estava de fato pegando no breu, tirei meu celular e comecei a gravar um vídeo. Como uma espiã de verdade, fiz tudo em silêncio. Até parece que isso é verdade, aham. Acredito, com certeza acredito. E eles nem imaginaram que eu estava filmando. Só que eu não fazia ideia de que essa seria a minha ruína. No dia seguinte, mandei o vídeo para o Steve. Ameacei postar o vídeo picante na internet caso ele não terminasse com a Rachel. Sim, eu estava usando de chantagem, porque essa situação toda estava me deixando furiosa. Naturalmente, ele se sentia meio embaraçado de se encontrar com uma garota numa condição dessas. Principalmente por ser um cara super nerd. Achei que seria o suficiente para que ele nos deixasse em paz. Mas o tiro saiu pela culatra. O Steve contou para Rachel e os dois começaram a me acusar de tentar destruir tudo. Eles arrancaram meu celular e deletaram o vídeo. Mas ele tinha sido baixado na nuvem fazia tempo e estava protegido com senha. Que idiotas! Primeiro, eles me ameaçaram e tentaram me subornar para que eu deletasse o vídeo. O que tá acontecendo? Eu tô muito confuso. Mas me mantive firme. Decidi que não seria ridicularizada pelo amor deles. Estava pronta para postar o vídeo deles na internet e sabia que seria um tremendo sucesso. Afinal, gêmeas siamesas são tão raras. Bom, vamos só continuar, que eu não tenho nem o que comentar. Sob pressão, a Rachel e Steve recuaram e terminaram. Pensei que tivesse ganho a parada, mas minha irmã tramou uma crueldade muito maior. No princípio, a Rachel se vingava com coisas pequenas. Ela fazia tudo que podia para me irritar. Ela amassava meu bolo, quebrava meu suco, amassava a capa do meu caderno. Dávamos em nada. Para onde ir ou o que fazer? Seu mau humor significava que eu tinha que ficar em casa, em silêncio, já que minha irmã se recusava a falar comigo. Ela não queria nem tomar banho. A situação estava beirando o absurdo e eu não queria me tornar uma espécie de excluída só por causa da Rachel. Não aguentava mais aquilo e comecei a gritar com ela. Ela então gritou comigo e iniciamos uma luta corporal. E aí aconteceu. Eu adormeci na nossa cama naquela noite. Mas acordei em um porão estranho que parecia uma enfermaria de um hospital. Havia umas coisas em conserva num frasco ali perto, mas não dava pra ver porque eu estava deitada em uma mesa cirúrgica. Ok, ela não pediu autorização da irmã pra fazer uma cirurgia dessas. Isso é deveras grave. A Rachel estava perto de mim e notei que nossos braços e pernas estavam amarrados para que não nos movêssemos. O que diabos estava acontecendo?
Tinha gente por perto, nos inspecionando, e algum equipamento médico. Os caras têm uma cara de mal, eu não quero fazer cirurgia com eles num porão. Alerta, 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 não quero mais. Mas quando perguntei o que estava acontecendo e onde eu estava, eles responderam em uma língua estrangeira que eu não entendia. Olhei para minha irmã e ela retribuiu meu olhar de pânico com um sorriso sinistro. Então ela me contou o que havia feito. É agora, pessoal. Vamos revelar o que aconteceu durante esse tempo todo que eu não entendi nada. Depois de ser forçada a terminar com Steve, entrou em contato com ele secretamente e bolaram um plano. A Rachel encontrou um médico disposto a tentar nos separar através de uma cirurgia. Mas isso é clandestino! Não pode! Tá errado, é ilegal! O médico era um imigrante que estava trabalhando aqui ilegalmente, vindo de um país que minha irmã nem lembrava o nome. E estávamos em uma espécie de hospital clandestino, sendo preparadas para a cirurgia de separação. A Rachel havia me dopado novamente com pílulas para dormir para me trazer aqui. E agora ela estava colocando nossas vidas em jogo nas mãos de um médico assustador em um porão. Implorei a Rachel que o fizesse parar, mas ela não quis me ouvir. Ela estava cega de amor e agia como uma completa maníaca. Na cabeça dela, não havia razão para viver sem o Steve. Eu não queria morrer. Nunca tinha sequer tido um namorado. Então comecei a gritar alto, pedindo socorro, para que alguém viesse me salvar. O médico chegou com uma seringa e logo em seguida caí inconsciente. Acordei em casa. Tudo estava normal. Minha irmã estava do meu lado e ainda estávamos unidas. Quando desaparecemos, nossos pais ficaram preocupados e nos encontraram através da correspondência online da Rachel. Evidentemente, mamãe e papai chegaram bem na hora. Eu não sei como isso teria terminado. A Rachel e eu sobrevivemos e depois de conversarmos com os nossos pais, minha irmã entendeu que ela tinha posto em risco. Ela chorou, pediu desculpas e fizemos as pazes. Eu a perdoei e ela me perdoou. Mas sabe de uma coisa? Percebi um detalhe. Que a Rachel tinha o direito de ser feliz. Escrevi para o Steve, pedi desculpas a ele, e agora eles estão juntos de novo. Combinei com a Rachel que quando eu tivesse um namorado, revezaríamos os encontros e tudo meio que voltou ao normal. Bom, pessoal, essencialmente o que aconteceu é que a irmã Azul tentou fazer uma cirurgia clandestina ilegal para separar as duas, mas acabou não acontecendo porque os pais conseguiram resgatar elas a tempo. Graças a Deus, né? Porque quem é que ia saber onde isso ia parar? Essa é uma história bem louca de absorver, até porque gêmeos e gêmeas siamesas são realmente muito raros. E não se tem muitos relatos de como é a convivência deles. Eu tenho certeza que essa história é falsa, então eu não vou acreditar em absolutamente nada que teve aqui. Eu consigo imaginar algumas situações em que não é muito legal ser gêmeo siamês, mas também consigo imaginar outras situações em que é melhor ser gêmeo siamês. Por exemplo, você nunca fica sozinho, você tem sempre companhia para assistir um filme, e obviamente os dois vão sempre se dar bem, até porque estão presos juntos, né? Então é melhor cada um pensar igual para não ter nenhum problema de discussão. É lógico, essas situações de namorado deve ser mó difícil de lidar. Eu realmente não sei como funcionaria e se funcionaria, até porque namoro demanda bastante tempo junto e não tem como ter bastante tempo junto quando, enfim, tem pessoas juntas o tempo todo, é o que eu quero dizer. Mas enfim, de qualquer forma, é uma história interessante para ver alguns pontos de vista, com certeza é falsa. E o que você achou dessa história, coloque aí nos comentários como você se sentiria se você fosse gêmeo siamês. E coloque aí nos comentários também pontos positivos em ser gêmeo siamês. E já vai clicando em outro vídeo do Gato Galáctico em 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado por tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau!